Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre curatela e tomada de decisão apoiada de pessoas com deficiência. Aqui comigo nesta missão, meu colega Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em Direito de Família e Sucessões. Vamos dar continuidade a esse tema importantíssimo, Elton, que eu tenho certeza que esse programa é valioso para muitas pessoas. Excelente, Rosa. E aí a gente estava falando no primeiro bloco sobre a curatela, né? E nós tocamos um ponto interessante, que é o fato de que o juízo, por ela ser excepcional, o juízo vai verificar se não existe uma outra medida protetiva, né, para atender os interesses dessa pessoa com deficiência. E aí eu te pergunto, aproveitando esse gancho, o que é a tomada de decisão apoiada e como ela funciona na prática? Então, nós vimos, Elton, que pode existir essas possibilidades. A pessoa, ou ela vai ser submetida a uma curatela, e nós falávamos do processo em si, paramos ali naquela possibilidade de ter um estudo social, de ter um outro laudo, de um profissional ali ligado, vamos dizer, que o juiz possa encaminhar, que no caso de Teresina é o Areolino de Abreu, e a partir dali, esses profissionais, eles vão juntar os laudos no processo, o juiz vai nomear o curador para falar por aquela pessoa curatelada, no caso a Defensoria Pública, que conforme eu falava no bloco anterior. E aí o defensor vai se manifestar no sentido de, olha, eu concordo ou não com essa curatela, os requisitos estão atendidos, a pessoa que está ali entrando com a ação para representar aquela pessoa curatelada, ela realmente está no rol que a lei autoriza para ser o curador, realmente existe um laudo do perito, do psiquiatra dizendo que aquela pessoa tem o transtorno tal, com CID tal. Então, é bom que se diga que é um laudo bastante completo de uma pessoa, de um médico, né, o psiquiatra. Existe também o estudo social, em que, de forma detalhada, o profissional vai à casa, né, da família, vai olhar como é que ele vive. Então, isso tudo pode acontecer. Esses laudos podem ser dispensados em alguma situação, porque hoje, com as audiências virtuais, Elton, a gente tem audiência ali e, no momento, a gente percebe tudo, a gente Sim. já conversa. Então, tem situações que são notórias e o próprio Ministério Público, que também o promotor é o profissional que tem que estar presente nessas audiências, ele diz, olha, eu dispenso a realização de uma perícia, de um estudo social, porque notoriamente a gente percebe que existe, realmente essa pessoa tem esse problema e a pessoa que entrou com a ação, ela também está apta a representar. Inclusive, hoje mesmo eu participei de uma audiência de curatela dessa forma, em que quem era o curador era a própria esposa, que já cuidava do marido há muitos anos, que era uma pessoa incapaz, e nós temos outras situações, como mãe que pede a curatela do filho, filho que pede curatela dos pais ali, né? Então, agora, dito isso, e aí finalizando o processo de curatela, após a juntada desses laudos, a manifestação do curador, nós temos a do promotor, aí nós temos o julgamento do processo, em que o juiz vai dar uma curatela definitiva. E a partir dali, aquela pessoa, ela vai ser representada nos seus atos civis, como você bem colocou no primeiro bloco, coisas que ela não consegue realizar sozinha, às vezes nem comer, às vezes nem tomar banho, às vezes nem se vestir sozinha, ela consegue. Por isso é que é necessário esse processo para que ela tenha uma vida digna, né, e possa também expressar a sua vontade da forma que ela conseguir. E nós temos excepcionalmente essa medida da curatela e nós temos também a previsão no artigo 1782 da lei que nós falamos, a lei de inclusão do estatuto, nós temos a possibilidade da tomada de decisão apoiada. Então, essa situação é uma situação em que aquela pessoa, ela não é totalmente incapaz ou ela entende os atos de sua vida, ela consegue realizá-los, mas como o próprio nome diz, ela precisa de um apoio.
E o legal que a lei, ela realmente tem esse sentido de inclusão, ela prevê que a própria pessoa interessada, ela indique esses apoiadores, que pode ser ali no mínimo 2, né? E ela pode dizer, olha, eu queria que fosse a minha irmã e a minha mãe, que são pessoas que já moram comigo há muito tempo, são pessoas que eu confio, que eu convivo. Então, a tomada de decisão apoiada é esse instrumento legal que permite que a pessoa com deficiência, ela vai escolher 2 pessoas de confiança para ajudá-la nessas decisões da vida dela que ela não consegue ali realizá-la sozinha, porém, sem perder a sua capacidade jurídica. E aí, esses apoiadores, bom que se diga, Elton, eles não vão decidir por ela. Apenas eles vão ajudá-la a compreender ali informações, avaliar escolhas, respeitando a sua vontade. Então, como a gente disse, é um modelo inclusivo que vai preservar a iniciativa, a vontade, o protagonismo dessa pessoa com deficiência. Excelente, Rosa. E aí é uma questão bem interessante, né, para que facilitar até para os telespectadores o entendimento da diferença entre a curatela e a tomada de decisão apoiada. A curatela, como nós bem já falamos aqui, alguém, um pretenso curador, quem intenta ser o curador da pessoa com deficiência que é o propositor da ação. É ele quem busca o judiciário para dizer, olha, essa pessoa aqui tem limitações, mas ela precisa de alguns atos da vida civil e eu preciso ser o seu curador. Ok, passa por todo esse processo, como você bem pontuou. Na tomada de decisão apoiada, é a própria pessoa com deficiência quem vai ao judiciário dizer, olha, eu tenho algumas limitações que eu preciso ser apoiado, que eu vou indicar. Então, é formatado um termo de apoio indicando quem é a pessoa apoiada, ela é a titular dessa ação. Os apoiadores, 2, 3, que precisam ser pessoas de confiança, pessoas idôneas que precisam demonstrar, tal qual na curatela, vai ser preciso juntar certidão de antecedente, certidão para comprovar essa idoneidade. E o principal, são pessoas que o juízo vai aferir se gozam de intimidade, de confiança do apoiado, da pessoa com deficiência. Então, esse termo é formatado, nele vem os limites, inclusive precisam dizer quais são os limites do apoio. Olha, eles vão me apoiar quando eu for decidir sobre isso. Por exemplo, nós já tivemos casos lá em Caxias de pessoa inserida no espectro do transtorno autista que, quando completou 18 anos, formatou um termo de apoio com o pai e com a mãe auxiliá-lo na escolha da faculdade. Ele demonstrou, eu não tenho o discernimento necessário para escolher qual a faculdade é melhor, então eu vou pedir o apoio dos meus pais para a tomada. Então, o limite do apoio precisa ser delimitado, o tempo do apoio também precisa vir nesse termo, e isso precisa ver especificado no termo. E, diferentemente da curatela, na audiência, na curatela é a audiência de entrevista, como você bem pontuou, onde vai se aferir, inclusive, como você também bem pontuou, se ficar demonstrado naquela audiência que aquela incapacidade é limitante a tal ponto, é dispensada a perícia. No caso da audiência da tomada de decisão apoiada, o juiz vai verificar se aquela pessoa com deficiência que está buscando a homologação daquele termo de apoio tem o discernimento necessário do que está acontecendo. Então, se ele verificar, Ministério Público, advogados, nessa audiência verificarem que está ok, que ele sabe o que se trata, que ele realmente elegeu aquelas pessoas, se aquelas pessoas são de confiança, etc., etc., o juiz vai homologar aquele termo de apoio. Caso contrário, e aí é perfeitamente cabível, o juiz pode acender a luz ou o Ministério Público dizer, opa, isso aqui não é caso de tomada de decisão apoiada. Essa pessoa com deficiência ela não tem o discernimento necessário e talvez essas pessoas deveriam buscar a curatela dela, estão, em alguma forma, e nem sempre é de má fé, às vezes é... Como o contrário também, Eu já tive situações em que iniciou o processo de curatela e ao longo do processo a gente viu, olha, essa pessoa ela tem capacidade. Na entrevista ela respondeu todas as perguntas, com sanidade, aparentemente, bem
situada, né, ambientalmente falando, contextualmente falando, e aí, por vezes, o juiz confirma isso com o laudo, onde o laudo vai dizer, olha, é um transtorno moderado, que não há incapacita para todos os atos da vida civil. E aí, existe essa conversão, vamos dizer assim, da curatela para a tomada de decisão apoiada, onde, como Elton colocou, é um acordo entre aquela pessoa e os apoiadores, e onde vai se delimitar o tempo e todos os mais limites daquele apoio, vamos dizer assim. Elton, e é importante também a gente esclarecer que nem sempre é um processo, vamos dizer assim, que transcorra na mais absoluta paz, não é? Não. A gente chama atenção aqui, e eu faço sempre isso na minha atividade na defensoria, que é esclarecer o que é a curatela, qual é a responsabilidade do curador. Porque muitas vezes, como a gente iniciou o programa dizendo, essas pessoas, elas não entendem muito bem qual o papel delas ali, como curador, como curadora. E é uma responsabilidade enorme, Sim. porque ela poderá ser chamada depois, no processo, para prestar contas. Ela vai ter, exemplo, ela está administrando o benefício do filho dela, que ela entrou com processo de curatela. E aí ela precisa destinar o valor do benefício para as necessidades do filho dela. Então, ela não pode fazer nada, vender bem, comprar com o dinheiro que é do benefício dele, sem pedir autorização judicial. Então, muitas vezes existe até um conflito entre familiares para quem vai ser o curador. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos casos aí de pessoas que utilizam de forma errada o benefício e, infelizmente, não estão ali com o intuito de proteger, e sim de se beneficiar do valor que ela está recebendo. Não é isso, Elton? Então, a gente precisa, como profissional, esclarecer tudo isso. O Ministério Público tem um papel importantíssimo também, que muitas vezes na audiência chama e explica tudo. Exatamente, Rosa. E não, vez por outra, sai notícia de filho que foi condenado a devolver valores que estava usando indevidamente a filha. E eu queria te perguntar, Rosa, sobre a questão dos apoiadores. Sim. A pessoa com deficiência, ela pode escolher os apoiadores e revogar. Escolher, a gente já falou aqui que é possível, inclusive é ela quem vai escolher. Mas ela pode revogar esse apoio a qualquer momento? Sim, então é importante que a gente diga, a gente já falou sobre 2 pessoas de confiança, tem que ser maior de idade, os apoiadores, eles assinam esse termo de compromisso no processo, como o Elton falou, aceitando essa responsabilidade, e é importante que esses apoiadores sejam próximos, afetivamente próximos, éticos, porque não tem sentido essas pessoas apoiarem aquela outra se não tiver esse, de preferência até parente, no caso. E aí, nós temos a possibilidade, sim, de revogar o apoio se houver um abuso ou desvio da função, que é o que a gente estava falando, tanto na questão da curatela, como na questão da tomada de decisão apoiada. Então, tudo aqui é em benefício dessa pessoa, que, vamos dizer assim, é vulnerável naquele processo. Vulnerável é aquela pessoa que, naquele polo do processo, ela é considerada, vamos dizer, mais fraca no sentido da força que está ali regendo aquele processo naquela situação. Então, pela própria condição dela, que existe aquela incapacidade, ela é considerada vulnerável. Então, o juiz, o promotor, o defensor tem que estar ali sempre prezando pelo interesse dela, no sentido de respeitar todas as suas limitações, de acordo com as barreiras que ela enfrenta. Então, a gente vê que, nós vamos falar mais para frente, mas o próprio estatuto, ele é um estatuto muito rico, não é, Elton? É um estatuto que prevê tudo, ele prevê as situações de incapacidade, a questão sensorial, a questão mental, quais são os casos que estão enquadrados ali na curatela, ao contrário de dizer que é absolutamente incapaz. Então, ele faz uma comparação
relação com as barreiras que aquela pessoa vai enfrentar, né? Então, o meio que tem que se adaptar às necessidades daquela pessoa. Então, a gente vê muito isso na questão, né, da deficiência hoje. Pessoas ambientes que têm que se adaptar. Por isso que a gente vê as exigências hoje nesse sentido de, olha, tem que ser aqui adaptado esse local para todas as pessoas poderem utilizar banheiros, estacionamentos, várias situações práticas que a gente vê. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, sim, essa revogação, né, desse apoio a qualquer momento. E aí, Elton, você, na sua área de atuação, você tem mais casos de tomada de decisão apoiada ou de curatela? Excelente, Rosa. A tomada de decisão apoiada, ela veio para o nosso ordenamento com a Lei Brasileira da Inclusão, né, em 2015. Então, 10 anos. Então, realmente, ainda é um instituto relativamente novo. Sim. Então, o que se tem muito ainda é curatela, mas os casos de tomada de decisão apoiada, eles já começaram, lá na minha realidade forense, em Caxias, já começaram a surgir. Eu exemplifiquei esse, né, da pessoa inserida no espectro do autismo que formatou esse termo de apoio com os pais. E aí eu queria fazer uma ressalva que ainda é muito comum, pelo menos na minha realidade, as pessoas confundirem a tomada de decisão apoiada como uma escritura pública, aquela feita em cartório de amplos poderes, com a chancela do judiciário, né? Então, ainda chegam alguns casos de dizer, olha, a pessoa está acamada porque ela sofreu um acidente e não consegue se locomover. E eu queria ser o apoiador dela. E apresenta um termo de apoio. Isso não é caso de tomada de decisão apoiada, né? A pessoa, ela está plenamente capaz. Então, você pode... O problema dela é de locomoção motora. Então, você vai ao cartório, o cartório disponibiliza um funcionário, ele vai até a casa da pessoa, colhe as informações e se lavra uma escritura pública de plenos poderes, para a pessoa ir sacar o benefício. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tem uma deficiência, ela não é uma pessoa com deficiência incapacitante, naquela que está inserida no rol que você bem pontuou na Lei Brasileira de Inclusão. São barreiras, são impedimentos de ordem sensorial, psíquica, emocional. Barreira motora, por exemplo, uma pessoa com deficiência física cadeirante, não é caso de curatela, não é caso de tomada de decisão apoiada. A limitação dela é física, é estrutural, de locomoção. Então, não é o caso de se formatar um apoio para a pessoa, eu já vi muito isso, o termo de apoio para a pessoa ser o responsável para sacar o benefício do cadeirante no banco. Isso não é caso. É o caso de colocar o cadeirante num automóvel que consiga fazê-lo ir até o banco, sacar, ou uma escritura pública lavada em cartório para que essa pessoa vá sacar o benefício. Hoje os cartórios, eles disponibilizam um funcionário para ir até a residência, né?